Vamos começar mais um podcast por aqui, podcast que, vou contar para vocês os bastidores desses podcasts. É o seguinte, a gente aqui tem uma missão, que tu que me acompanha aqui no YouTube sabe qual é, transformar esse Brasil através do empreendedorismo, e eu fico buscando histórias que vão inspirar outras pessoas. E eu tive a oportunidade um dia desses de visitar uma grande franqueadora no mercado brasileiro que tá voando. E aí estava lá eu e o meu amigo Mendonça e a gente conheceu um franqueado, gente boa, né, Mendonça? Boa praça, né? Eu falei, rapaz, boa praça, tem boa história, tem que estar contando essa boa história onde? Aqui no podcast, né? Pra quê? Pra impactar a vida das outras pessoas. Isso pra gente, eu falo, é fundamental. Boas histórias. Então, fiz um convite pro amigo aqui, Guilherme Sotero, conhecido como Black. E aí, meu amigo, beleza? Beleza, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui batendo um papo com você hoje. Vai ser muito bacana trocar essa ideia e compartilhar algumas histórias. Show de bola. Vai ser super legal, não tenho dúvida disso. E Black agora, né? Não precisa ficar Guilherme Sotero, não, Guilherme Sotero todo mundo te conhece como Black. Só Black, virou meu nome social agora. Show de bola. Você já se inscreva aqui no canal do YouTube para não perder podcasts como este. Nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Afinal, não pode perder boas histórias. Já pega logo o caderno, caneta, porque eu acho, ou melhor, tenho certeza que boas dicas, boas ideias vão surgir para você aí, tá bom? Antes da gente começar esse bate-papo, Black, eu quero falar dos podcasts não, dos patrocinadores, né, Mendonça? Podcast a gente já tá fazendo, né? Já tá aqui gravando, gravando ao vivo, pô. Eu tenho que falar dos patrocinadores, porque sem patrocinador é difícil fazer o podcast, viu? Tem que ter o patrocínio. O primeiro, eu falo muito da Datamótica. Essa que é uma empresa que ajuda muito o franchise no sentido de consultoria, fazendo uma consultoria remota às unidades franqueadas. A franqueadora consegue traçar um plano de ação para que possa entender lá na ponta se está sendo feito aquilo que precisa ser feito, padrão, processos. Afinal, toda a rede de franquias quer um crescimento consistente, levando o mesmo padrão, a mesma experiência. Datamótica ajuda muito. Eu sou cliente, uso dentro das minhas redes de franquias, levanto a bandeira porque falo como o cliente resolveu um grande desafio nosso que está ali no acompanhamento. Então, Datamótica, link aqui na descrição do vídeo. O outro parceiro é Qualifica aí, ajudando as franqueadoras no processo de qualificação dos leads. É um grande desafio das franqueadoras, né? Afinal, as taxas de conversão dentro do franchise são pequenas e a gente precisa, né? Eu falo, né, aproveitar esse tempo com qualidade com quem realmente tem potencial, né? O lead que está qualificado. Então, Qualifica aí é focada em franqueadoras no processo de expansão, qualificando, usando de inteligência artificial de uma forma humanizada, né, entendendo muito bem do tratamento que precisa ter junto com esses leads. Se você ainda não conhece, conheça, link aqui na descrição do vídeo. Black, antes de falar, né, de você como franqueado, né, da Emiv, eu queria conhecer o Black. Fala um pouco da tua trajetória e depois a gente entra, né, nessa tua jornada vencedora junto com a Emiv Franchise. Vamos lá, meu nome é Guilherme Sotero, né? Tô agora Black, né? Já virou o meu nome social, Black, eu me identifico bastante. Eu sou oriundo do mercado imobiliário, né? Trabalhei durante 7 anos no mercado imobiliário quando eu conheci essa oportunidade, né, de trabalhar na Emiv, essa mudança de vida. Sou faixa preta de jiu-jitsu também. Rapaz, então eu tô com medo aqui, Mendonça. Eu tenho que fazer as perguntas certas, viu? Não, mas eu sou legal. Faixa preta bacana, gente boa, legal. E eu vou maneirar nas perguntas aqui, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. E essa é mais ou menos a minha história. Eu sempre fui vendedor, né? Trabalho com vendas desde os 16 anos. E fui crescendo, cada vez aumentando mais o gosto pelas vendas, né? Dominando a arte suave, que é vender, né? Parafraseando aí o jiu-jitsu, né? Dominando essa arte suave, evoluindo cada vez mais. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é vender. Né? Então eu comecei com 16 anos e de lá para cá foram várias histórias de vendas aí, trabalhando em alguns lugares do Brasil. Só uma curiosidade, como que surgiu esse apelido, esse nome Black? Cara, muito legal isso, porque
Muitas pessoas associam porque eu sou black, porque eu sou legal. Legal, black tá explicado. Cara, mas na verdade não é, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 17 anos de idade. E quando eu cheguei lá para treinar, tinham vários Guilhermes. E é normal no jiu-jitsu as pessoas darem apelido para as pessoas, para os alunos, né? E todo mundo, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. O professor falou, não precisa te preocupar. O nome vem naturalmente. No primeiro dia me colocaram para treinar com um cara que era faixa roxa, o cara era fera, campeão brasileiro. Fui treinar com o cara me deu um mata-leão, me apagou. No outro dia eu cheguei lá para treinar, olharam para mim e falaram, lá, o blackout voltou. E daí pra cá, esse foi o meu apelido, que pegou, como era blackout. E aí foi diminuindo, virou black. O blackout. Essa é a minha história, essa é a história do meu nome, por trás do apelido black. Cara, legal. Legal a história, né? Todo mundo pensa uma coisa, mas Blackout. na verdade é uma outra história. Eu cheguei pra treinar no outro dia, o blackout voltou. E esse nome me acompanha aí desde os 17 anos de idade. Legal. Você fala que a parte de vendas, né? Você sempre teve isso na sua essência. As experiências suas. Você falou como corretor de imóveis. Trabalhei como corretor de imóveis durante 7 anos. Fui vendedor, trabalhei no shopping, né? Minha primeira experiência com vendas foi no shopping, né? Trabalhei primeiro fazendo o Griff Show, que era uma feira que tinha aqui onde eu comecei, né? Comecei nessa feira, primeira vez como vendedor, né? Já tinha trabalhado feito alguns trabalhos de moda como modelo um pouco mais novo nesse ambiente, né, que de vendas, né, fazendo showroom como modelo nesse ambiente de vendas, fui me interessando por isso e fui trabalhar no Griff Show. E aí trabalhei, vendemos, fizemos um sucesso danado no Griff Show de uma marca que chamava Boundless, né, extinta marca que chamava Boundless. E aí fui bem, eles começaram a abrir algumas franquias e aí o dono da marca me ligou depois desse sucesso de vendas que foi, falou, a gente está abrindo uma franquia lá no Minas Shop e eu queria que você fosse trabalhar lá como gerente da loja. E aí começou a minha trajetória. Eu entrei lá como gerente, fiquei lá durante um tempo, e aí depois trabalhei em mais outras 2 lojas no shopping. Fiquei acho que mais uns 5 anos trabalhando no shopping, e aí comecei no ramo imobiliário, e aí depois vim para o ramo vim trabalhar como franqueado EMIV. No ramo imobiliário ficou quanto tempo? Eu fiquei 7 anos como corretor de imóveis. Trabalhei durante 7 anos, encerrei. Quando eu fui para a EMIV, eu trabalhava no Vila da Serra, né, trabalhando só com imóvel de alto padrão. Os últimos 4 anos eu tive trabalhando lá com imóveis de alto padrão no Vila da Serra. Foi bem legal também. Você mexia com o quê? Locação, venda? Locação, venda, tudo que tinha naquela região. A gente pegou a época de pandemia, então foi aquele boom da pandemia, muitas pessoas saindo dos condomínios, indo morar em lotes, né, naqueles lotes ali no Vila da Serra. Foi um tempo muito legal, onde o mercado imobiliário bombou ali em cima no Vila da Serra, deu aquele boom. Né, foi bem legal, deu para ganhar bastante dinheiro naquela época. E como que você conhece a EMIV nessa transição? Você atuando no mercado imobiliário, né? Em seguida, a EMIV, como é que EMIV entrou para dentro da tua vida? Cara, uma história muito legal, né? Eu brinco que Deus sempre vai me dando uns caramelinhos, assim. A gente pede, ele sempre vai dando uns sinaizinhos, assim. Tinha um amigo meu, e é um grande amigo meu, que trabalhava na EMIV, né? Já trabalhava na franquia da EMIV. E era um momento que eu não estava muito confortável, não estava a fim de mudar, né? Um momento de baixa autoestima do mercado imobiliário, queria mudar. E aí meu amigo me ligou, né? Tinha um outro amigo meu nessa história, que eu ia trabalhar na MetLife, não sei se pode falar. Pode, né? Ia trabalhar na MetLife, e aí tinha fechado com esse amigo meu que já estava tentando me chamar há mais de um ano, vamos trabalhar comigo, e eu decidi trabalhar com esse amigo meu. Na MetLife. Na MetLife. Falei, vamos lá, vou trabalhar com você na MetLife. E aí eu estava fazendo aquele processo todo, já estava na 3ª etapa, quando esse amigo meu, um belo dia, me ligou. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava virado, olhando para o horizonte. Ele me ligou e falou, você confia em mim? A EMIV acabou de me dar uma master franquia na cidade de Divinópolis. E a minha mãe teve um sonho de que a gente ia para lá e ia ganhar muito dinheiro. E eu acreditei no sonho dele. Foi quando começou a minha trajetória na EMIV. Fui para a EMIV, fiz uma entrevista com o Pedro Fauci, que mudou toda essa história, e aí são 3 anos, de lá para cá são 3 anos, desde quando eu entrei na EMIV. Calma aí, vamos entender. O teu amigo era franqueado da EMIV. Meu amigo era franqueado. E ele estava assumindo uma master franquia em Divinópolis, interior de Minas. Isso, foi a primeira, Divinópolis foi a primeira sub-franquia que a EMIV lançou, né? Antes a gente tinha eram só franquias nas grandes capitais, e aí resolveram fazer um projeto como Divinópolis, que era a primeira sub-franquia, uma franquia no interior.
E aí eu aceitei esse desafio, queria mudar, queria sair da cidade, queria sair da minha zona de conforto. Tá. E aí veio essa oportunidade, foi quando eu abracei, a gente foi para Divinópolis, e aí fizemos história em Divinópolis. Você não tinha nada em Divinópolis? Não Família. conhecia ninguém em Divinópolis. Eu acreditei no sonho de um amigo. Na verdade, fui pela amizade, né? E ele falou, eu não entendia muito bem, nem entendi muito bem o que era. Ele falou, eu já sabia com o que ele trabalhava, mas a gente vai para Divinópolis, vou abrir uma franquia, e me deu uma franquia lá, e por coincidência foi o outro amigo nosso, né, que eram os dois master franqueados, e eu aceitei esse desafio, né? Falei, ele me ligou, falei, mas como assim? Eu tô num processo aqui com outro que era amigo nosso também. Falei, tô num processo aqui com um amigo nosso e tal, como é que eu vou fazer? Cara, você confia em mim? Liga para ele agora, conta a verdade. E, na verdade, era o que mais me interessava. Era um momento que eu achava que eu precisava sair da minha zona de conforto, precisava mudar de cidade. E foi a melhor escolha que eu fiz até hoje, né? Acho que uma das melhores escolhas que eu fiz até hoje foi largar tudo, ir embora para Divinópolis e acreditar, né, na franquia, acreditar no propósito. E aí a história mudou toda. Foi uma dádiva, assim. Eu acho que foi aquele momento que esse Deus fala com você, fala, cara, aceita. Sim. E aí eu aceitei, falei não pro outro amigo, o outro amigo entendeu bem. E aí a gente começou essa história em fevereiro de 2022. Quando você entra para dentro do modelo de negócio. Entrei para dentro do modelo de negócio. Você confiou no amigo. Eu falo que Deus dá sinais, né? E o que você olha para dentro do negócio e você decide largar tudo aqui e ir para um mercado que você não conhecia e desbravar algo novo? Cara, na verdade era vontade de crescer, né? A primeira vez eu me lembro muito bem disso até hoje, eu até já comentei isso com o Pedro Fausto, que é o nosso CEO lá. Quando eu fui na EMIV pela primeira vez, eu fui bater um papo com ele. E aí, quando eu lembro direitinho, quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, olhei pro meu pai e falei assim, pai, hoje eu conheci um cara muito foda. Eu acho que vou colar com esses caras. E aí foi onde tudo começou, né? Eu fiz a primeira entrevista com o Pedro ali, gostei muito dele, me apresentou o modelo de negócios, né? Me falou um pouco a respeito da operação. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Né? De lá para cá são 3 anos, desde janeiro de 2022, me lembro muito bem, que era carnaval, né? Começo do carnaval, e eu falei, agora eu tenho que começar a abrir mão de muita coisa. Né? Foquei no treinamento, entrei, fiquei lá na EMIV treinando durante 12 dias aqui em Belo Horizonte, me preparei bem, né? Fui com a cara e com a coragem, abandonei no primeiro dia, acabou o carnaval, quarta-feira de cinzas, meio-dia, eu já estava em Divinópolis. Larguei tudo e fui embora. O pessoal da minha família, ninguém acreditou. Como assim? Você vai mudar de cidade? Falei, cara, tô indo mudar de cidade. Falei pro meu pai e minha mãe, tô indo mudar de cidade. Né? É uma oportunidade de crescimento, né? Tudo que eu procuro tem na franquia, né? Que era crescimento, reconhecimento, né? Profissional, reconhecimento financeiro, né? Então tinha tudo que eu estava procurando. E aí, cara, me joguei de cabeça, mudei de cidade, me dediquei, foquei 100% na operação, fui para lá. Desde então, né, eu respiro a EMIV, né, porque é a forma que tem que ser feito. Quando você entra no negócio, você tem que entrar de cabeça. Né? De lá para cá foram várias evoluções, já rodei o Brasil todo através da EMIV, né? Foi uma oportunidade que me deu e eu agarrei. Como dizem, cavalo selado só passa uma vez. E ele passou e eu agarrei. Eu falo que as oportunidades passam, né, cara? Sim. Então, assim, não passou uma oportunidade, cara, entendeu que é uma oportunidade. Você não pode perder. Você não pode perder. Você tem que estar preparado na hora. Muitas vezes você não estava, eu não estava preparado, mas a oportunidade passou, eu agarrei e fui me preparando, fui melhorando, crescendo, né, durante esse processo. Fala um pouco, você comentou, o Black, com relação ao treinamento inicial. Porque, assim, tem algo que me chama muito a atenção para dentro do mercado de franquia, são redes de franquias comprometidas com o franqueado. Sim. No sentido de trazer conhecimento ao franqueado para que repita aquele conhecimento lá na ponta para gerar o quê? O resultado que todos querem. Sim. E a EMIV é um modelo de negócio que ela investe muito nessa capacitação. Sim. Né? Quando eu tive até lá na sede, né, tinham franqueados do Brasil inteiro participando de um treinamento. E não é um treinamento que eu falo, aquele treinamento superficial, né? Que treinamento de um dia passou. Sim. É bem intenso. Fala sobre esse treinamento e até a importância desse treinamento, essa transferência de conhecimento, para que você esteja preparado lá no campo para desenvolver. O treinamento faz toda a diferença, né? A gente fala que só o treinamento já vale o valor da taxa de franquia que você paga, né? Você sai do treinamento uma pessoa muito melhor em vários sentidos, né? São 12 dias numa imersão e eu lembro muito bem que eram todos de fora do Brasil, de
de vários estados do Brasil. Tinha eu, uma outra menina, mais dois, um de Divinópolis e eu mais uma menina, que éramos de Belo Horizonte. Então, assim, foi muito legal trocar essa experiência com todas essas pessoas, conhecer essas pessoas, você já começa a respirar de fato, né? Então tem muita informação, muita coisa legal, é um treinamento comercial, é um treinamento de emoções, você sai de lá um vendedor caveira, né? Isso é muito importante, esse treinamento foi muito importante, suma importância para que eu já chegasse preparado na rua, né? Para vender para o cliente final. Então foram 12 dias assim, de 9 às 18, onde você aprende muita coisa, troca experiência com as outras pessoas, porque cada um vem de um mercado diferente, né? Eu encontrei lá com advogados, professores de educação física, pessoas que vinham do ramo do seguro, né? Corretores de seguro, e aí se junta todo mundo dentro de um treinamento que é fantástico, né? Até hoje é muito legal porque hoje eu faço parte desse treinamento, né? Tem um dia lá que o Fred Pena, que é o nosso diretor comercial, me dá a oportunidade de participar, de fazer essa parte do roleplay, que é ensinar um pouco das vendas, né? Trocar uma ideia com os franqueados, passar um pouco da parte de vendas da rua. Então é muito legal olhar para trás e ver que eu estava ali, eu entrei na turma 24, né? Não lembro quando eu comecei a participar do treinamento, quando eu vim para a consultoria, e aí você começar a participar disso, do treinamento, você vê a importância que tem quando você está ali, a importância que tem para os franqueados de captar tudo que é dado no treinamento para você chegar na rua e colocar em prática tudo que a franqueadora ensina. Desde o começo, no treinamento, você já aprende que você tem que seguir o modelo. Como toda franqueadora, você tem que seguir o modelo. E se seguir o modelo, não tem erro. Tem algo que é importante, Black, que eu falo assim, ó, uma marca como Emive, com tanto tempo de mercado, processo já validado, né? Esse tempo de treinamento e imersão, eu falo assim, é trazer toda essa bagagem para dentro do negócio, onde o franqueado pega essa bagagem, processo validado e amigo, replica isso aqui lá na ponta, que o resultado vai acontecer, né? Não precisa reinventar a roda, né? Não precisa inventar a roda. Como todo modelo de negócio, né, bem estruturado, se você chegar lá e replicar na prática o que foi ensinado no treinamento, não tem como. Você vai ser um franqueado de alta performance. E no treinamento isso é bem claro. Se você seguir todos os modelos da franqueadora, é o conceito Big Mac, né, que a gente brinca, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Se você chegar lá e quiser inventar a roda ou colocar um ovo, você vai sair do modelo. E aí você não vai fazer sucesso. Então, como todo modelo de franquia, quando o franqueado segue a cartilha, faz o que a franqueadora determina, não tem como o cara ter sucesso. Ele vai performar de uma forma ou de outra. Às vezes pode demorar um certo tempo, né? Porque o cara vai para a rua, ele não está muito acostumado com o não, né? Tem um pouco de emoção ali, de lidar com as emoções, porque um vendedor de performance, ele sabe que ele vai tomar mais não do que sim. E ele tem que estar preparado para isso. Por quê? A partir do momento que você começa a tomar muitos nãos, isso quebra um pouco a sua convicção, né? Você se perde um pouco se você não tem um psicológico forte. E no treinamento isso é muito enfatizado. A gente tem uma parte do treinamento que é o treinamento de gestão de emoções, para o franqueado se preparar para essa etapa, né? Porque a gente sabe que não existe almoço grátis. Sim. Né? O cara tem que trabalhar, ele tem que se esforçar, ele tem que se preparar para isso, porque na vida de vendedor você tem que estar acostumado com o não, né? A gente brinca que o não do vendedor é a graxa na mão do mecânico e o sangue na mão do médico. Então o cara tem que se preparar e o treinamento é muito legal porque ele já deixa o cara pronto para isso, para se acostumar com o não, né? Para lidar com essas emoções. E eu falei criar casca, né? Eu falo que assim, tem que criar casca. Criar casca. Quer trabalhar na área comercial, cara, em algo que necessita da venda. Eu falo assim, ele recebe o não e aquilo não abala ele, né, cara? Não abala, 2, 3 minutos e você tem que entender que o não é para você. Sim. Não é para você, não é para o Guilherme, o não é para o seu produto, né? E isso você tem que pensar aí se ter força para continuar aí no próximo, você vai ter o sim. Né? Você tem que ter ali uma proporção, né? Fazer uma agenda bem feita, né? Deixar o seu dia bem planejado com várias visitas, porque se você tiver um volume, a gente brinca que o volume protege. Se você tiver um volume de visitas, de agendamentos, uma delas você vai vender. E aí, quando você vai começando a vender, começando a fazer uma agenda bem feita, você começa a dominar a arte suave, que é a arte da venda. E aí os nãos começam a diminuir, você começa a se fortalecer mais mentalmente, e aí a coisa começa a fluir. Fala um pouco, o Black, com relação a essa sua trajetória, que eu sei que é uma trajetória, né, vitoriosa, né, de premiações, de viagens. Conta um pouco, porque eu já sei que você já rodou esse Brasilzão todo aí, né? Cara, muito legal a história, porque eu acreditei no modelo, acreditei no propósito, né? Acreditei em mim.
eu aceitei o desafio de sair de Belo Horizonte, como eu já te disse antes, de sair da minha zona de conforto, fui para Divinópolis, não conhecia muitas pessoas, né? Coloquei em prática os 5S, que é o sangue, suor, saliva e sola de sapato. E eu recebi o chamado do Pedro Fauci e do Fred Pena para fazer parte da consultoria de campo. Né? E na consultoria de campo eu tive a oportunidade de conhecer, né, quase todas as franquias da EMIV, que foram abertas até junho do ano passado, rodando essas franquias, treinando novos franqueados, treinando os franqueados. Passava com eles 12 dias no treinamento, e aí depois eu viajava para essas praças que tinham mais franqueados, dando treinamento, ensinando esses franqueados de fato a vender. Então foi uma caminhada muito legal, né, para comprovar que o nosso modelo de negócio vende em qualquer cidade do Brasil, qualquer estado, independente da regionalidade. Né? É um modelo que você pode vender para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E eu tinha essa missão de treinar, de viajar o Brasil inteiro. Foi um momento muito legal de conhecer essas franquias, conhecer culturas diferentes. Né? A gente brinca que existem vários Brasis dentro do Brasil. Sim. E isso é muito legal. Tive essa oportunidade, né, durante um ano, foi muito bacana. Depois voltei para Belo Horizonte, né, para fazer um trabalho em loco, onde a gente começou a desenvolver a captação digital. Né? Então hoje eu estou nesse processo de captação digital como executivo de franquias, né? Com a contratação de finders, né? Que trabalham com a gente no comercial, né? Na divulgação da empresa, na internet. E é um processo muito bacana, porque hoje eu comecei vendendo na rua, vendendo o kit, o PPU, que é o produto que a gente vende, que o franqueado comercializa hoje. Hoje eu vendo franquias. Né? Então, assim, é legal porque a EMIV dá essa oportunidade, né? Uma empresa muito meritocrática, ela dá a oportunidade de crescimento caso o franqueado tenha um interesse. Então, o cara que entra hoje pensando em crescer, ele tem essa possibilidade dentro da companhia. E eu falo que assim, é interessante quando a gente tem um solo fértil, né, como o modelo da EMIV, que é um modelo que está crescendo, e está crescendo, né, eu falo, o modelo que cresce rápido, né, um modelo vitorioso, e ali vai surgindo muitas oportunidades. Então, amigo, tu quer crescer, esteja em um solo fértil que te permita, né? Então ali toda hora está surgindo oportunidades, né? É uma empresa que cresce muito, a EMIV cresce muito rápido, né? A gente tem hoje um pipeline até 2027 de mais de 147 franquias. Então esses franqueados master, que serão futuros master franqueados, vão ser franqueados de alta performance, não só master franqueados, mas podem ser executivos de campo, como eu fui, executivos de franquia. Isso é o mais legal. O cara entra, ele tem a possibilidade de crescer dentro da empresa, caso seja do interesse dele. Então isso, né, desperta no cara ali um senso de tipo assim, cara, vou correr atrás, que eu tenho possibilidade de crescer dentro da empresa. E o que todo mundo quer hoje, você quer entrar numa companhia, você quer crescer lá dentro, você quer progredir. E ter essa oportunidade, conseguir visualizar um plano de carreira dentro daquilo que você faz, é muito legal. Sim. Foi nisso que eu me agarrei. Essas bases, a EMIV, ela tem as bases, até para quem está nos acompanhando aqui, fala um pouco desses escritórios, né? As bases que são espalhadas no Brasil inteiro. Essas aberturas, você participou no processo dessas aberturas? Sim, na verdade o que acontece? Hoje nós temos 47 franquias em 22 estados. Né? Então, como que é feito isso? Toda franquia ela tem a figura do master franqueado. Né? O master franqueado era um franqueado na maioria das vezes, que performava e vai trabalhar e abrir a praça em algum lugar do Brasil. E a master franquia é o quê? Franquia é o quê? Transferência de know-how. Então a gente pega um cara que performa na operação, porque ele que vai ensinar, né, o modelo para os novos franqueados, vai para a rua com os novos franqueados. E nesse processo que a EMIV está de expansão, né, cada dia a gente está abrindo em um lugar diferente. Nós abrimos agora Teresina, né? 2 meses atrás nós abrimos Belém, né? Então, assim, a gente tem esse objetivo de realmente ter franquia, colocar a EMIV em todos os lugares do Brasil, não só como os grandes projetos. Através dos grandes projetos, a gente já faz a proteção em vários lugares do Brasil, né? E não só agora como grande projeto, mas com a franchising também. Então, a gente está sempre abrindo. Hoje, nesse ano, acho que nós temos aí mais um campo de 12 franquias, mais 12 escritórios novos no Brasil, né? Com franqueados que performam na operação. Então a gente está em franca expansão, a companhia está crescendo muito, cresce muito rápido, e isso é muito legal, acompanhar esse crescimento da franquia. Né? Quando eu entrei a franquia tinha 2 anos, tem 3 anos que eu estou na EMIV agora, e com 5 anos, o que a gente fez em 5 anos, grandes empresas, várias outras empresas demoram 10, 12 anos para atingir esse nível de franquias pelo Brasil.
Esses escritórios, toda vez que tem uma franquia, tem um escritório. E esse é um escritório que é uma base que os franqueados podem utilizar. Ali acontece treinamento, Sim. base de apoio. O franqueado, quando ele entra na Emiv, ele não precisa investir em espaço físico, em estrutura, em área técnica. A Emiv disponibiliza tudo isso para eles. Então, o cara tem a Master Franquia, né, onde nós temos lá dois dias da semana que ele não é obrigado a ir, obviamente, né, mas um franqueado que performa vai na sexta-feira para fazer o TA, que é o telefone approach, que é marcar a agenda dele, né, marcar as visitas dele para a próxima semana. E na segunda-feira a gente tem um workshop que é dado pelo Master Franqueado, com novas informações, onde a gente compartilha as campanhas que são feitas, que a companhia faz, né, no sistema de gamificação. A gente tem uma que está rolando agora, que é a Olimpíadas de Inverno, que é bem legal. Então, toda segunda-feira, quem vendeu na outra semana ganha um bilhete para poder concorrer a um sorteio de R$1.000. Então, o cara ter essa franquia à disposição dele é muito legal. O cara chega lá, ele tem uma mesa de sinuca, tem um espaço com mesa de sinuca, com um fliperama, um freezer cheio de cerveja, que é um espaço legal para compartilhar boas práticas. A gente brinca que você apanha na rua e toma o carinho na franquia, né? O cara vai para a rua, quando ele está no final do dia, é legal o cara ir para lá para encontrar com outros franqueados, que, por exemplo, às vezes o cara toma uma invertida na rua e ele não sabe. E aí um franqueado já tomou essa invertida há um tempo atrás. E aí o cara consegue conversar com o outro para saber como sair dessa invertida que ele tomou. É muito legal. Geralmente, né, frequentar esse ambiente da franquia faz muito bem para o franqueado. E os escritórios são maravilhosos. A gente tem esses 47 escritórios, são todos muito legais, muito bacana. O cara se sente acolhido ali na franquia, né, no escritório, no coworking. Eu tive a oportunidade de ir no escritório aqui em Belo Horizonte, todos seguem o mesmo padrão, né? Sim. Na parte arquitetônica, São sempre a todos mesa iguais. de sinuca. A mesa de sinuca, um freezer cheio de Heineken, né? A maquinazinha de fliperama pro cara lá desestressar, jogar uma sinuquinha. É muito legal porque, né, esse clima já se cria no treinamento. Quando eles chegam lá e vêm, não tem ninguém acostumado, primeiro contato que eles estão tendo com o cowork. Então, eles usam ali a mesa da franquia e é um legal porque eles começam a fazer amizade entre eles, né? E disso vão se formando grandes amizades. Eu sou da turma 24, a gente está na turma 62. Então, eu tenho vários amigos que eu fiz na minha turma nessa época de descontração, né? Então, isso é essência muito bacana, esse clima do cowork. O franqueado frequentar o cowork é muito legal isso. É um ambiente, eu falo assim, prazeroso de estar, né? Sim, você vai, conversa com os franqueados, compartilha boas práticas, né? A gente na segunda-feira tem um workshop sempre com muita informação, treinamento para o franqueado, né? Então, fazer parte desse ambiente, o cara se sente acolhido, de fato. Porque ele vai para a rua, ele toma muito não, e às vezes ele tá ali cabisbaixo, achando que é só com ele, e aí ele vai para a franquia, ele encontra com outros franqueados, sente uma energia, que o cowork na maioria das vezes tem uma energia legal, do Master Franqueado, a galera se encontra, então isso faz bem para o franqueado, frequentar esse ambiente. E as viagens? Cara, as viagens eram muito legais. Viajei o Brasil todo. Tipo, o meu diretor, Fred Penna, ele brinca comigo que a Emiv eu que tinha que pagar para a Emiv, né? Porque era muito legal você viajar o Brasil, você conversar com as pessoas, né? Conhecer pessoas. Então, assim, eu tive a oportunidade de aumentar o meu network muito, né? De conhecer, viajei para Manaus, a Emiv me deu a oportunidade de conhecer Manaus, cidades que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, né? Manaus, uma outra também, Belém do Pará, Campinas, Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E o mais legal disso tudo, nosso produto ele se vende em qualquer lugar. Segurança eletrônica hoje, pra você ter ideia, no último ano de 2024, o brasileiro investiu quase 172 bilhões em segurança. Segurança eletrônica. Então, qualquer lugar que você vai hoje tem uma demanda de segurança eletrônica muito legal. Então, eu sempre era muito bem recebido e eu gosto, né, de bater esse papo, ensinar para o franqueado, ir para a rua com ele, mostrar para ele na prática como que funciona, né? Então, foi para mim, né, o Guilherme, isso foi muito enriquecedor, né, conseguir, né, passar isso para o franqueado, trabalhar a performance desses franqueados durante esse um ano. Foi muito bacana, muito gratificante também. Eu falo que, assim, para o franqueado que está dentro da operação, né, quando você tem um modelo de negócio, que você tem alto potencial financeiro, Sim. Você tem uma baita estrutura de suporte, transferência de conhecimento acontecendo a todo momento. Você tem uma base de apoio, né? Um cowork que as pessoas podem ir lá, né? Um momento de networking entre todos os
que fazem parte da rede. E eu falo a oportunidade de viajar, né? Eu estou conversando com franqueados e eu falo assim, eu estava conversando, conhece a TT? Conheço, claro, Rapaz, TT é a nossa melhor franqueada. Eu tô brincando que lá tem que ter uma estátua TT. Tem. Primeira franqueada Emílio tem que ter, né? TT é alta performance, né? Viajou já o mundo inteiro. Já viajou todos os reconhecimentos, ela esteve presente em todos os reconhecimentos da Emiv, assim, é uma franqueada exemplar. Né? Se você perguntar qualquer coisa da operação que você perguntar para ela, ela sabe responder. E o mais legal é que ela é super receptiva, né? Quando tem um treinamento em Belo Horizonte, ela se coloca à disposição dos franqueados também para compartilhar boas práticas. Isso é muito bacana. Né? Esses franqueados Emiv de alta performance são muito solícitos. Né? Os franqueados precisam, eles ligam, a gente tira dúvida deles, né, quando está na frente do cliente, aconteceu isso comigo, né? Então, dá esse suporte, né, a franqueadora disponibilizar esse suporte para os franqueados através de franqueado que performa, né, através dos consultores. Isso é muito legal, isso faz muito bem para a operação. Sim, eu percebi isso, cara, conversando com franqueados, assim, todo mundo muito disponível, Sim. todo mundo vestindo a camisa, querendo com que o negócio aconteça, querendo ajudar o próximo, né? Isso é legal para a operação. Sim. Né? Você deixa o franqueado à vontade, né? Muitas vezes o cara ele estava em uma outra franquia ou num outro trabalho que ele não tinha esse suporte, né? E é muito legal você dar esse suporte, né? O cara tem gratidão, o cara se sente grato, né? Porque às vezes o cara tá ali, não consegue vender e ele tem uma pequena dúvida, ele tá na rua e ele te liga para dar esse suporte na franqueada. A franqueadora disponibiliza isso, o cara pode, eu, por exemplo, tô à disponibilidade, o Fred, o Pedro, todo mundo para poder ligar e tirar essas dúvidas. Isso faz bem para o franqueado. Né? É legal você ajudar, tirar essas dúvidas, dar essa base para o cara mesmo, para tudo que ele precisar, a gente tem um suporte para dar para ele. Não só, né, em Belo Horizonte, mas a figura do Master franqueado em todas as praças também é para tirar essas dúvidas. Então o franqueado ele nunca fica desamparado. Né? Esse cara que quer, ele vai achar esse suporte na franqueadora. O Black, o que a Emiv oferece de soluções para o mercado está alinhado à questão da segurança, né? Sim. E a gente está falando de um país que é, infelizmente, inseguro, né? Fala um pouco desse mercado, porque muitas pessoas que buscam, né? Eu falo empreender, elas olham para o negócio entendendo aquilo que se vende, a solução. Será que tem mercado? Não tem? E eu falo, o mercado para a Emiv ele é gigante, né? No Brasil, principalmente. Sim, hoje o Brasil é o 6º país mais inseguro do mundo. Sexto? 6º país mais inseguro do mundo. É a gente mesmo? só perde, hoje a gente brinca, a gente só perde para os países que estão em guerra civil. Né? Então a gente tem uma demanda muito grande de segurança, muito grande, principalmente na segurança privada. Né? Então a Emiv ela trouxe o diferencial que o mercado precisava. Que é o quê? Um sistema que funciona sem energia, um sistema de dupla verificação. O sistema hoje ele é o diferencial. Se você pegar hoje, né, qualquer empresa de segurança eletrônica, eles trabalham com sensores cabeados. Então a Emiv hoje tem um sistema sem fio, né, com dupla verificação. A gente tem um sensor antes que a gente coloca na porta, né, para disparo, por exemplo. A gente só confirma se tiver o disparo do sensor de presença. Explica essa questão da dupla verificação para quem não conhece entender. A gente trabalha com um sensor magnético que funciona por vibração, impacto e arrombamento. Então, pode ser que o meliante ele chega ali na sua porta, ele encostou na sua porta, o sistema dispara, a sirene dispara, mas ele não entra. Tá. Né? A dupla verificação é feita de que forma? Nós trabalhamos com um sensor de presença, que é um sensor sem fio, né? Porque hoje você pegar um sensor com fio, ele passa na parede, rato, lagartixa, formiga, ação do tempo, tudo isso corrói seu cabo e faz com que ele dê disparos indevidos. Então, muitas vezes, o cara está confiando que o sistema dele vai funcionar, mas é um sistema antigo, cabeado e ele não dispara. Então, esse sistema da Emiv novo, sem fio, ele revolucionou o mercado. Né? As pessoas não estavam acostumadas. Então, quando a gente vai apresentar para o cliente essa solução, os clientes se apaixonam. Tá. Porque é um sistema novo, moderno, que funciona de fato. Né? Ele não dá muitos disparos falsos. Né? Então, o que acontece? A gente não compromete a ação da polícia militar. Por quê? Porque quando o sistema dispara, muitas vezes pode ser um casal de namorado que encostou no seu portão. E a Emiv fazendo esse sensor de dupla verificação, muitas vezes ela não tem a necessidade de chamar a polícia. Por quê? Porque a gente liga para o cliente e o cliente olha pela câmera. Então pode ser um disparo em falso. Né? Alguém que encostou no seu portão ou o bandido ouviu o barulho e não quis entrar. Então é um sistema muito moderno. Né? Por exemplo, o bandido hoje ele tem o costume de cortar a energia.
Então ele corta a sua energia e volta depois de 2 horas. Ele já sabe que cortando energia... Cortou a energia, o seu sistema para de funcionar. O nosso sistema ele vem com uma nanobateria que funciona de 8 a 12 horas. Então mesmo que ele corte, né, ele vem aqui, corta a sua energia, você ainda tem ali 8, 12 horas do sistema funcionando. Isso é muito legal. Isso revolucionou o mercado de segurança hoje. Em qualquer lugar do Brasil que a gente apresente a solução, né, as pessoas ficam realmente encantadas com esse sistema, que de fato funciona muito bem. E isso para o cliente, ele precisa, eu falo assim, ele precisa quebrar alguma parede para instalação, porque assim, uma grande preocupação que normalmente os clientes podem ter é fazer bagunça, Sim. quebrar, passar fio aqui, né? Pô, já foi com tanto Aquele carinho. fio, o cara foi lá e fez, né? Montou um consultório super Sim. legal, super high-tech, pô, vai passar fio aqui, cara, não precisa. Né? O nosso sistema, ele é pregado com uma fita de 3M, uma fita 3M, né? Então não suja, não faz buraco na parede do cliente, né? Uma instalação super rápida e feita de uma forma sutil, que não vai sujar, não precisa furar nada dentro do ambiente do cliente. Então é uma solução que foi muito aceita no mercado justamente por esse motivo, de não ter cabo, de não ter fio, de não sujar na hora da instalação. Com 28 minutos o sistema já está pronto e instalado. 28 minutos? 28 minutos. É mesmo? 28 minutos. Então, eu falo assim, o processo de proteção por parte do cliente, ele é rápido. Rápido, né? Obviamente, às vezes nós temos instalações que demoram mais, porque se você pegar, porque não existe projeto de partilheira, né? Nós fazemos projetos personalizados. Então, às vezes a gente pega um ambiente que tem muita sensorização, pode ser que ele demore um pouco mais do que 28 minutos, mas na maioria das vezes é instalado até 28 minutos. E o perfil de cliente? A Emiv, ela tem como foco o cliente, pessoa física, que tem uma casa, ou também o comércio, uma grande empresa? Qual é o perfil de cliente? Eu falo assim, para quem está vendo aqui o podcast, já imaginar qual é o tamanho do seu mercado localmente. Sim, a gente atende qualquer cliente. Casa, loja, galpão, até grandes projetos. Né? O sistema do PPU, que é o que o franqueado comercializa, ele é para pequenos e médios. Né? Então ele atende desde o cara que tem uma microempresa até uma residência, por exemplo. A gente consegue colocar essa solução na sua residência, na sua loja, no seu galpão. Né? Esse sistema ele funciona muito bem para vários lugares, desde que não precise, por exemplo, um grande projeto. Né? Porque um grande projeto a gente vai acionar a Emiv Grandes Projetos, que nós também temos esse setor disponível. Né? Se tiver uma indústria grande, ele consegue também atender essa indústria, acionando uma outra área para dentro da hold ali, dentro da corporação toda? O mais legal é que o nosso franqueado ele não se limita. Né? Então vamos supor que ele pegue um cliente muito grande que tem uma fábrica que vai precisar de um sistema diferente, que é uma fábrica que funciona 24 horas, ele precisa ter muitas câmeras. Nós temos um setor de grandes projetos. Né? Hoje a Emiv é um grupo, Emiv Co. Então dentro do grupo Emiv Co nós temos a solução de grandes projetos, onde nós enviamos os especialistas em grandes projetos e o franqueado ele só acompanha no tablet dele o andamento desse trabalho. E aí quando é feita a venda, quando termina, ele recebe no tablet dele, depois ele vai numa cerimônia simbólica no cowork e recebe o cheque e ele só acompanha. Ele faz a indicação para os grandes projetos, o setor de grandes projetos da Emiv assume, né? Para você ter ideia, hoje o setor de grandes projetos da Emiv monitora o complexo penitenciário de Bangu, portos, aeroportos, cidades inteiras, estádios de Copa do Mundo. Então o franqueado, a gente brinca que ele não perde venda. Né? Você pode pegar um cliente grande que a gente consegue fazer, né, essa indicação para o nosso setor de grandes projetos e o franqueado só recebe o cheque depois. Só a parte boa, né? Só a parte boa. Só a parte boa, né? Só a parte boa. Ele não tem trabalho nenhum. O único trabalho dele é indicar. Ele vai fazer a indicação dele no tablet que ele recebe. Né? Ele recebe um iPad 9, porque a nossa operação ela é toda feita digitalmente. E aí, nesse tablet, ele faz essa indicação e vai acompanhando todas as etapas do processo. Depois ele só tem o trabalho de receber o cheque. Legal. E uma dúvida que deve estar surgindo em algumas pessoas é: eu tenho que fazer o processo de prospecção, captação desses potenciais clientes, apresentar a solução de segurança no qual a Emiv, né, se propõe a entregar, mas eu também tenho que instalar? Não, isso que é o mais legal. Né? Você não precisa, o franqueado Emiv ele não instala.
né? Como eu te disse anteriormente, nós temos o franqueado Emiv hoje, ele só tem o trabalho de venda e pós-venda, de acompanhar esse cliente enquanto ele estiver na sua base. Nós temos instaladores, né, profissionais que vão lá, que fazem essa instalação, o cara só acompanha para ver se está tudo certo, porque ele é o especialista de segurança, ele faz o projeto e aí a gente tem uma equipe, né, espetacular por todo o Brasil, muito bem treinada, que vai fazer essa instalação na casa do seu cliente, no escritório, na loja, onde precisa ser feito. Cara, legal. Ele não tem trabalho nenhum, é só venda e pós-venda. Esse é o mais legal da operação. Ele tem que prospectar o cliente, né? Cuidar desse cliente enquanto ele estiver na sua carteira, né? E a instalação ele acompanha também, é tudo acompanhado no tablet, né? Muito, vamos dizer assim, é muito futurístico, né? O cara só acompanha no tablet ali, ele vai fazendo tudo, tá na palma da mão dele, chega o chamado para ele avisando o horário que o técnico vai na casa do cliente, o horário que o técnico terminou, para ele acompanhar essa instalação. Ele pode ir fazer outra venda enquanto o cara estiver instalando, não tem problema nenhum. Eu tive a oportunidade de ver, né, o tablet, todo franqueado ele recebe aquele... É um iPad, né? Isso, todo franqueado ele recebe, né? Ele recebe um iPad 9, um kit terno para trabalhar, ele vem para Belo Horizonte, fica durante 12 dias com hotel, alimentação, né? Então o cara tem todo esse suporte e o iPad 9, a nossa programação é toda feita digital. O cara pode abrir um chamado de manutenção, um cliente dele precisa da manutenção numa câmera, ele faz o chamado, a Emiv recebe a ordem de serviço e envia o técnico para fazer essa instalação ou esse reparo. É tudo feito, né, digitalmente ali no tablet, é muito bacana. Presta atenção nisso aqui, gente. Ó, é o seguinte, o modelo de negócio da Emiv é um modelo de baixo investimento, é um modelo, eu falo assim, acessível para quem quer empreender, né? Tem pouco capital, é um modelo baixíssimo investimento e além desse investimento ser feito, aqui está incluído várias situações. Se eu tiver errado, tu me fala, tá? Mas está incluído a imersão, um treinamento, né, de 12 dias, que eu acho que o valor que paga na taxa de franquia já pagou aqui, vamos dizer, na imersão já... Muitas vezes a Emiv a gente até toma prejuízo, né? A gente só ganha com o franqueado quando ele performa. É porque ele vem para Belo Horizonte, ele fica aqui durante 12 dias, ele ganha um iPad, ele ganha um kit terno para trabalhar, para ele ir para a rua vender, porque 55% da venda é visual. Né? Então o cara sai daqui completamente preparado para isso. O investimento que ele faz hoje em relação ao que a Emiv devolve para ele é espetacular. Espetacular, cara. A Emiv, a passagem, hotel, tudo. Alimentação. Transporte transporte do aeroporto para... Do aeroporto para o hotel, do hotel para a franquia, da franquia para o hotel, da franquia para o aeroporto. O cara fica aqui durante 12 dias, né, vamos dizer assim, praticamente sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Né? O franqueado vem, ele tem alimentação no hotel, ele tem um treinamento, ele tem alimentação no treinamento. Então, assim, a gente dá o suporte completo para o franqueado quando vem a Belo Horizonte. Eu falo que assim, ó, literalmente, é um modelo de negócio que, ó, eu quero você como franqueado, que você desenvolva, quanto mais prosperidade você tem, mais a franqueadora tem. A companhia cresce. Então, a gente precisa que o franqueado performe, né? Porque a gente só ganha, de fato, quando o franqueado está performando. Então é muito importante, né, o franqueado frequentar o cowork, ele ter esse suporte, né? Porque a gente quer que o cara performe, que o cara vá para a rua, que o cara ganhe dinheiro, que o cara participe dos reconhecimentos, que é muito legal esses reconhecimentos, o sistema de gamificação que a Emiv tem. Então a gente sempre está ali tentando ajudar o franqueado para o cara performar, para o cara tá bem mentalmente também, né? Esse suporte que a Emiv dá, assim, eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem. Sim, eu conheço bastante redes de franquias e eu falo que é difícil encontrar um suporte como tem da Emiv. Eu falo assim, de pegar lá a mão do franqueado em várias etapas e eu falo assim, toda a estrutura, né? A gente dá todo o suporte, todo o suporte, todo o apoio, tudo que ele precisa, ele tem com a franqueadora. Se ele procurar, se ele vir até nós, a gente vai dar esse suporte para ele. Quando ele está na rua, ele tem a figura na franquia, onde ele está, no estado dele, ele tem a figura do master franqueado, né, que está ali para dar o suporte para ele o tempo inteiro, o que ele precisar. No tablet tem muita informação também, né, e além de ter várias pessoas à disposição dele o tempo inteiro, é só ele procurar, ligar para a franqueadora que ele vai ter esse suporte. Show, cara. O cara não está sozinho nunca. Não está sozinho nunca, né, cara? Levanta a mão, vai ter alguém. Vai ter alguém para dar o suporte para ele. Cara, show de bola. Primeiro, obrigado, tá, cara, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Muito legal bater esse papo aqui com você, contar um pouco da minha trajetória aqui dentro da Emiv, né, que é muito legal, tenho muito orgulho disso, né, de ter passado por todas essas etapas e vamos embora, vamos crescer mais ainda.
Não, dá pra ver, eu falo assim, né, Mendonça, no olho do Black ali, que o cara fala Demive, o olho brilha, né, cara? Cara, E é prazeroso, eu falo assim, tá num ambiente, né, que te dá satisfação, prazer, e eu falo que você quer estar junto, você quer falar, você quer desenvolver, você quer crescer. Cara, né? é legal demais. A Emiv mudou a minha história, mudou minha vida desde quando eu entrei, né? Reconhecimento, crescimento pessoal e profissional foi muito grande. Então a gente sente prazer em falar disso, né? Eu tive o suporte, eu falo para as pessoas, quando eu entrei na Emiv, eu mudei de nível. De fato, conheci pessoas espetaculares, né? E estou treinando o tempo inteiro, ajudando outras pessoas. E o fato de você conseguir transferir isso para frente, isso é muito legal. Isso te preenche. Né? Você conseguir passar todo o ensinamento que você teve para outras pessoas, eu acho que o meu propósito é esse. Show. Estou aqui para isso. Continue com esse propósito. Eu falo que assim, transbordando, né, na vida das outras pessoas. Para fazer a diferença. O legal é fazer a diferença na vida das pessoas. É. Né? A gente tem, né, uma das filosofias do nosso negócio é fazer a diferença na vida das pessoas, como fizeram na minha. Né? Hoje eu quero fazer na vida de quanto mais pessoas eu puder. Show. E pode ter certeza que quanto mais bem você faz, mais volta para você, se Deus cara. quiser. Eu acho que cada um tem um propósito nessa vida e esse propósito, eu falo, é transbordar na vida Sim. das outras pessoas. Né? É muito legal fazer a diferença na vida do outro, receber esse feedback de agradecimento depois, né? A gente doa para as pessoas, ensina para elas o muito ou pouco que a gente aprendeu, e isso volta em dobro. Né, o sentimento de gratidão que eu tenho pela Emiv, pelas pessoas que eu trabalho lá é muito grande. Isso me dá mais prazer de trabalhar cada vez mais. Tá. Aproveitando esse gancho, Black, manda uma mensagem, eu falo sempre aqui, eu quero que as pessoas me ajudem nessa missão, né, da gente construir um país melhor através do empreendedorismo, né, eu falo transbordando na vida das outras pessoas. Sim. Incentive as pessoas, eu falo, a empreenderem, né, a tomar uma atitude, no sentido de, muitas das vezes, ela tá com aquele frio na barriga, né, e isso tá paralisando. E aí ela fica só reclamando, sabe? Reclama daquilo que ela tem, mas não tem capacidade de, né, dar um passo. De mudar. De mudar. Né? Eu acho que eu incentivo as pessoas a terem coragem. Eu, quando fiz essa transição, tive coragem de mudar. Né? Eu queria mudar, eu queria coisas novas na minha vida. E eu imaginava, mas não imaginava tanto. E eu tinha vontade, muitas vezes não ia. Então, quando eu tive coragem, eu acho que a gente precisa ter coragem. Coragem para empreender, coragem para sair daquilo que você está fazendo e não gosta, tentar coisas novas, né? Buscar crescer. Empreender é muito legal. Se você tem um crescimento muito bacana, pessoal, você aprende muito. Então, assim, uma mensagem que, cara, tenha coragem. Vá para cima, vá buscar aquilo que você acha que é seu, que o mundo devolve para você. Né? Quanto mais você tem coragem, você avança, isso volta tudo para você, você começa, como você disse agora, a gente começa a transbordar e fazer diferença na vida das pessoas, cara, é uma coisa que Deus devolve em dobro para você, ser grato por tudo que você aprendeu, né? Praticar a gratidão mesmo, que é uma coisa que quando você é grato pelas coisas, pode ter certeza que volta tudo em dobro para você. E quem tá com vontade de aprender, coragem, vá lá, vá para cima que dá certo. Show de bola, obrigado. Valeu, cara, obrigado demais, foi bom demais, não foi, Mendonça? O podcast, uma baita aula, eu falo uma baita história, né, para inspirar você, ó, que tá aqui nos acompanhando, vai logo também se inscrevendo para não perder podcasts como este, afinal esse é o nosso propósito, trazendo conteúdo de qualidade para você. Continue a jornada por aqui, sempre tem um vídeo novo aqui do lado.